Boa noite. Mais uma oportunidade que temos de ouvir um pouquinho da Palavra de Deus. Quero dizer aos irmãos e aos amigos que ouvem esses vídeos que o nosso único objetivo é levar uma palavra de conforto, uma palavra de verdade que está na Bíblia Sagrada. É meditarmos um pouquinho na Palavra de Deus. Bem, irmãos, no mundo em que estamos vivendo, onde tantas mentiras são ditas, onde tantas fake news são publicadas, nós temos uma fonte segura, que é a Bíblia Sagrada. Essa é a fonte segura do cristão. Deus, na sua infinita misericórdia, não permitiria que dentro desse livro fosse colocado mentiras. Não permitiria isso. Senão, como poderíamos nos basear na palavra de Deus, que a Bíblia diz que essa é a palavra de Deus? Nesse momento difícil de pandemia que estamos vivendo, onde muitas pessoas estão sendo ceifadas, têm perdido a vida, fica para nós cristãos um momento de falar algo para essas pessoas que venha a confortá-las. O que um cristão pode dizer que possa confortar uma pessoa que perdeu alguém que amava? Bem, irmãos, no meu modo de pensar, a única coisa que pode confortar uma pessoa quando perde alguém para a morte é a esperança. Só a esperança. Mas eu quero, antes de ler uns textos aqui que falam sobre essa esperança, eu quero ler um texto em Isaías que diz assim, Isaías 28, você pode conferir na sua casa, Isaías 28, verso 9 e 10. Isaías 28, verso 9 e 10 diz assim, a quem se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender a mensagem ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Bem, existem várias interpretações sobre esse texto, nós poderíamos estudar mais a fundo ele. Mas vamos pegar ele mais na superfície. A quem ensinaria? A uma pequena criança? Aquele que acabou de largar os seios da mãe? Não. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Você tem que estudar a Bíblia como um todo para entender a mensagem que ela está falando a você sobre alguns assuntos. Então, quando você vai falar sobre morte, você não pode pegar um texto separado. Você tem que estudar toda a Bíblia. Bem, aqui nós estamos hoje para uma meditação. Então nós não temos tempo de um estudo. Mas eu vou ler apenas 2 textos que vai nos esclarecer um pouco sobre a questão da morte. Você perdeu uma pessoa, você sente saudade dela. Você se preocupa com o que está acontecendo com essa pessoa. Afinal de contas, é só aquele corpo que foi para debaixo da terra? Ou existe algo mais? Essa pessoa continua sofrendo? Onde ela está? É o que muitos se perguntam porque não conhecem a palavra de Deus. Mas vamos ler Eclesiastes capítulo 9 e versos 5 e 6, que Salomão, que é considerado foi considerado pela Bíblia um dos homens mais sábios e temente a Deus, embora, é lógico, a sua história mostrou que ele partiu também para a idolatria, mas se arrependeu. Inspirado pelo Espírito Santo, ele fala assim, porque os vivos, é Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol.
Ora, irmãos, a Bíblia está dizendo nesse verso, não vamos fazer uma doutrina desse verso, nós temos que ler outros, mas só para nós termos uma base do que a Bíblia fala. Os vivos sabem que um dia morrerão, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Ora, se os mortos não sabem de coisa nenhuma, como nós poderemos pensar que eles estão em algum lugar pensando em algo, ou sofrendo por causa de seus pecados? Se nós voltarmos lá, em Gênesis, nós vamos descobrir que Satanás é que trouxe essa fake news, essa mentira, de que a pessoa quando morre vai para o céu ou vai para o inferno. Se você voltar em Gênesis, você vai descobrir que Deus, quando fez o homem, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ele não parou e disse assim: Espírito, vem aqui, entre nesse corpo e dê vida a ele. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele soprou. E aqui em Eclesiastes, verso 11, aliás, capítulo 12, verso 7, Salomão continua falando sobre esse assunto e ele diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. O pó volte à terra, onde Gênesis diz que o homem foi criado do pó. E o fôlego de vida, que é o espírito, volte a Deus, porque Deus é que soprou nas suas narinas esse fôlego de vida, que deu vida ao homem. E quando Deus retira do homem esse fôlego de vida, nós viramos pó. E para o túmulo é onde nós iremos, onde não há pensamento, não há mais dor. Deus até nisso foi misericordioso, não é mesmo, irmãos? Você pode ser bom, você pode ser mal, você pode ser o que for nessa terra. Quando você morrer, você não vai estar sofrendo, você não vai estar gritando dentro de um caldeirão de fogo. Você vai estar apenas dormindo no pó da terra. É claro que a Bíblia fala de um dia de julgamento, isso é outro estudo. É claro que ela fala que um dia nós teremos que responder pelos nossos atos, é outra coisa, é outro estudo. Mas nós precisamos saber, irmãos, que quando nós morremos, nós vamos esperar o nosso julgamento. Mas não vamos ficar só nisso. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo diz a nós cristãos, aqueles que aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados e faltas. Olha só que grande oportunidade nós temos, irmãos. E ele diz assim, no capítulo 4, verso 13 e 14 de 1 Tessalonicenses: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha o que Paulo diz. Acerca dos que dormem no pó da terra. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, o Senhor trará, na primeira ressurreição, que fala na Bíblia Sagrada, aqueles que morreram em Cristo. Não é essa uma grande esperança para cada um de nós? Eu já perdi algumas pessoas que amava. E uma delas é a minha filha, de 9 meses. O que me causa muita alegria é quando eu leio esse texto. É que um dia eu vou abraçá-la novamente. Se eu continuar a acreditar em Deus e aceitar Jesus como meu Salvador e viver por isso. Então essa é a palavra de esperança que eu quero deixar a vocês. Se você perdeu alguém, e está triste nesse momento, pense nessas palavras de Paulo. Pense que um dia você poderá abraçá-lo novamente.
e que ele não está sofrendo nesse momento. Está apenas aguardando seu julgamento. Aproveite essa oportunidade que você tem enquanto está vivo, de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Aproveite. Viva. Aprenda a amar a Deus na sua vida e viva de acordo com os seus mandamentos, com o que Ele te pede. A partir da próxima meditação, nós vamos falar um pouco sobre assuntos que nos elevam a nossa vida espiritual, que nos levam a Deus. Que Deus os abençoe a todos, que Deus os proteja. Em nome de Jesus. Amém.